Porque a chave do equilíbrio é saber lidar com o desequilíbrio que a vida nos impõe. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora aqui deste podcast que eu sempre digo para vocês que eu amo fazer parte, que é o Chave Mestra Podcast. Por aqui eu entrevisto sempre aí toda semana eu e José nos bastidores, não é mesmo, José? Eu e José aqui nos cortes de câmera, fazendo esse podcast com os nossos escritores, os escritores da editora Chave Mestra. E se você ainda não conhece, é só você ir lá no nosso Insta, @editora Chave Mestra. Você vai conhecer aí todo o nosso trabalho, não só os nossos escritores, mas toda a nossa equipe, super empenhada em trazer o melhor da sua história, seja ela pessoal ou profissional. Então a gente está aqui para isto. E agora não, faz um tempo, mas também aqui no nosso audiovisual, que é a editora Chave Mestra em vídeo. É para que você tenha um pouquinho mais dos nossos escritores, conheça cada um. E é tão gostoso quando a gente tem ali, né? Eu já vou mostrar o livro, estou escondendo aqui. Mas é muito bom quando a gente tem um pouquinho do nosso escritor nos livros, porque a gente carrega, né, a história deles, a vivência, a experiência e tudo que eles trazem de melhor para qualquer lugar. E agora em audiovisual, melhor ainda, né? Porque a gente sente. Eu não sei vocês, mas eu sou bem assim, sensível com essas coisas. A gente sente essa conexão, a gente entende melhor como é o jeito de cada um, perfil e todo o trabalho que eles passam. Eu sei que é pouco aqui o tempo para a gente conhecer tudo, mas a gente consegue ter essa noção de como eles são. E hoje é um dia muito especial e eu falo sim, ela sabe que a gente já falou aqui nos bastidores e eu estou com ela novamente, ela que tá voltando aqui no nosso podcast para falar um pouquinho mais agora das mentorias que ela está realizando aí. Eu falo hoje com a escritora do Negociando com o Sucesso. Este livro que é um sucesso, mas traz tanta informação, conteúdo que eu falo aqui que é conteúdo parrudo, de qualidade, e é com ela que a gente fala hoje de um capítulo super especial que fala sobre gestão do tempo para uma vida e carreira sustentáveis. Por que, Débora, a gente vai falar tanto sobre isso? Porque ainda é necessário, gente. Tem muita gente aí trabalhando duro e confundindo produtividade com assertividade, com qualidade de tempo. Então, é sim um assunto super necessário. Gestão do tempo para uma vida e carreira sustentáveis é com ela que eu converso hoje e volto aqui a conversar. Ana Beltrão, tudo bom, Tudo Ana? ótimo, Débora. Bom dia. Coisa Tudo maravilhosa bom? estar aqui com você de novo, Que falando um pouquinho ótimo. mais sobre esse livro, sobre o nosso trabalho, sem contar todo o bate-papo que a gente teve até chegar aqui, que já foi muito bom. Sim, foi muito gostoso e é um prazer para a gente tê-la novamente, porque você agrega muito aqui no Que podcast bom. e na nossa vida, nos bastidores aqui. A gente já estava, né, José, já fazendo pergunta, porque a gente quer saber tudo, porque ela fala de um assunto que é muito importante para todos nós, né? É isso Então, mesmo. já se prepara que você vai falar Pode deixar. bastante. Quando você falou, as pessoas confundem produtividade com assertividade, eu digo, é isso. É isso, ótimo. E eu quero É mandar um beijo isso. especial. Posso mandar já no Pode, começo? Uma pessoa agora. muito especial, porque se eu não mandar agora, eu posso esquecer e não posso deixar de fora. É a dona Selma, é isso da tua mãe? Isso Dona mesmo. Selma, ó, um beijo. Saudades da senhora que veio aqui já nos bastidores do primeiro podcast, aqui gravando, tava com a gente. Uma energia lá pra cima, agora eu entendi, né, de onde Viu? veio. Tinha que vir de algum lugar. Então, beijo pra senhora e volte mais vezes quando estiver aqui por São Paulo. Venha pra dar um abraço, tomar um café com a gente, viu? É isso aí. Beijo dado já. Agora eu quero que você traga um pouquinho, Ana, pra gente do teu trabalho, Tá. porque eu quero antes de falar da tua história, do Sim. livro e tudo Uhum. mais, deixa a gente falar para no final. O pessoal quer saber de produtividade, quer saber já logo de como curar as dores, né? Sim, isso é Então, importante. o que é para você gestão de tempo? O que é que tem de tão importante a gente gerir o nosso tempo? Então, quando a gente fala de gestão do tempo, e é algo que muito se fala, mas pouco se faz realmente na prática, da maneira certa, é a gente falar de gerir vida. Gerir tempo é gerir vida, é gerir energia.
energia, Débora, né? Então, quando você não faz uma gestão da sua energia, uma gestão da sua vida corretamente, gera um desequilíbrio enorme dentro da sua vida, dentro do seu trabalho, né? E isso começa a acarretar diversos problemas, né, que as pessoas começam a ter. Problemas mentais, né, de desgaste físico, aí começa a gerar muitas vezes problemas nos seus relacionamentos pessoais, interpessoais, e isso começa a provocar também uma queda de seus resultados profissionais no seu trabalho. E aí as pessoas começam a buscar mil soluções, quando a solução real é a gestão do tempo, dessa energia e dessa vida que, feita corretamente, com simplicidade, muda todo o jogo. Ótimo. E você fala muito no teu livro, e depois a gente vai entrar, viu, gente? É só um spoiler, viu? A gente não vai falar tudo, mas você fala muito de um passo a passo Isso, necessário. exato. E aí você coloca aqui, né? Dessa forma, trago aqui o passo a passo do que realizei para ter o tempo com o meu maior aliado Isso, e sair daquela insânia em que me encontrava. perfeito. Fala um pouquinho também pra gente, antes da gente entrar no passo a passo, o porquê você começou a fazer isso. Porque eu acredito que nós, mulheres, principalmente, quando chega, não numa idade, mas em uma fase da carreira, também acaba se sobrecarregando. Porque não tem só a empresa, não tem só o trabalho, né? Isso. Tem toda uma vida ali, né? Eu digo que a mulher ela já nasce sobrecarregada, né? A gente Pois já é. nasce, porque a gente pequenininha em casa é a filha que ajuda a mãe a cuidar os irmãos e não o inverso. E às vezes a filha é mais nova e a gente está cuidando dos irmãos. Então a gente já nasce ali com alguns trabalhos extras, né? Esse passo a passo, Débora, ele entrou na minha vida depois que, né, eu me percebi vivendo uma situação em que eu era muito realizada profissionalmente, né? Eu ganhava muito bem, eu tinha muitos resultados, eu era premiada constantemente pelos resultados profissionais que eu entregava. Mas, naquela ocasião, eu estava com um filho, com 2 anos e meio, que hoje tem 15 anos, né? E eu tinha tempo para esse filho, mas não era um tempo de qualidade, né? Eu tenho um marido desde então, que eu tinha tempo para esse marido, mas não era um tempo de qualidade, né? E eu não tinha tempo para mim. O pouco tempo que eu tinha para mim é aquele corre-corre, vai no salão, faz um cabelo, faz uma unha. E eu comecei a perceber que eu vivia eternamente muito cansada. Muito cansada. Mas é muito difícil você abrir mão das coisas, principalmente quando elas estão funcionando, né? E naquela ocasião, abrir mão do meu trabalho, do quanto eu ganhava, de tudo que eu já tinha conquistado ali, era algo que sequer passava pela minha cabeça, né? Então, eu ficava ali insistindo naquela situação que já estava começando a me gerar um monte de problema. Era uma exaustão constante, eu ficava, não importava o quanto eu dormia ou descansasse, esse cansaço ele não passava, né? E me trazendo diversos prejuízos, né? E aí eu conto uma situação no livro que foi esse start para dizer, para tudo, eu tenho que rever isso aqui, porque se eu continuar nesse ritmo, uma hora eu vou tombar. Ou vou perder coisas que são extremamente importantes na minha vida. Fosse o meu trabalho, fosse o meu casamento, fosse a minha relação com o meu filho. E é aí quando eu começo a fazer algumas pesquisas, eu fiz ali alguns cursos, e através do que eu apliquei na minha vida, eu trago esse passo a passo no nosso capítulo. Ótimo. E o que você, antes a gente vai segurando a audiência, né? Não vamos falar ainda do passo a passo. Mas o que você tem visto de anos pra cá? Pode tomar só água se você quiser. Tranquilo. Fica à vontade. Porque você vai falar bastante. Mas o que você tem visto de alguns anos pra cá, de todo esse tempo que você tem de gestão de pessoas, e depois eu vou apresentá-la melhor, porque eu apresento como nossa escritora, mas ela tem toda uma bagagem aqui, além de escritora. Então, nesse tempo que você tem aqui, ó, você é especialista em gestão de pessoas, em psicologia, bem-estar, saúde e felicidade, e atua como mentora, palestrante, consultora e treinadora comercial. Já treinou mais de 7.000 Sim. pessoas aí, isso porque eu tô lendo quando saiu o livro, porque já tem mais, viu, gente? Mais de 7.000 pessoas e desenvolveu mais de 180 empresas. Então, não é pouco para você ter o que me contar aqui de tanto que já foi feito por gestores, por líderes. O que você acredita que é comum acontecer, mesmo as pessoas tendo conhecimento,
Sim. mas ainda não é prática delas. Perfeito. Qual que é o pior para você, nas Eu- empresas e dos líderes? Então, de uma forma geral, as pessoas buscam muita informação. A dificuldade é de colocar essas informações em prática, né? Eu me lembro quando a gente conversou, inclusive a primeira vez, eu falei para você, Débora, janeiro é o mês da iniciativa, né? É o mês que todo mundo se propõe a fazer 1000 coisas, planeja 1000 coisas para poder dar aquela virada de chave, mudar a vida e tudo mais. Só que muita informação e muita vontade não é suficiente para sustentar as mudanças que as pessoas precisam fazer na vida delas e dentro do seu perfil profissional. Do ponto de vista de empresa, por exemplo, e de liderança, a gente ainda tem empresas e líderes que não estão preparados para realmente gerenciar pessoas. Eles querem gerenciar pessoas, eles querem desenvolver equipes, mas eles esquecem que aquelas pessoas elas não se limitam ao profissional delas. Existe um ser humano ali dentro. Então a gente vê pessoas, lideranças, empresas se debatendo muito em aplicar técnicas, mas esquecendo do lado humano. Porque se aquele ser humano, aquela mulher, aquele homem, ele não está bem com ele mesmo, ele não está bem com a vida dele, ele não vai estar bem para o trabalho. Não adianta. Então, aquela falta de resultado, da produtividade, que, por exemplo, ele não tem dentro da empresa, não é só porque, de repente, ele não tem um relacionamento bom com a sua liderança, o trabalho não está sendo legal, não está sendo bem gerenciado. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, tem muito mais coisa por debaixo do tapete. Só que aí nós não temos ainda pessoas realmente dispostas a buscarem essas mudanças para a vida delas e nós não temos ainda empresas e gestores preparados para conseguir lidar com essa demanda, né? E eu sempre volto ao assunto da pandemia, porque da pandemia para cá, vem uma enxurrada de necessidades que antes as pessoas não tinham, né? As pessoas ficaram muito mais alertas para uma necessidade de cuidado espiritual, de cuidar do corpo, de cuidar da mente, de terem mais tempo, mais qualidade de vida, né? Só que as pessoas se debatem muito, com muita informação e conhecimento, mas na prática muito pouco se faz. Isso é Ótimo. real, E é o comum, né? comum. Não vamos dizer um comum, mas seria o básico. O básico que não tem sido feito muitas vezes e que vai piorando com o tempo, Com o tempo. porque hoje é um tal de eu tenho que fazer tudo, ser especialista de tudo, eu Sim. tenho que fazer muitas graduações, pós e cursos, e acaba não pondo em prática tudo aquilo. Perfeito. A gente tem até uma estatística muito grande de pessoas, um número muito grande de pessoas que compram cursos, inclusive, e nem terminam. E nem fazem. Alguns sequer Nem começam. começam. Isso é real. O que acontece, né? De uma forma geral, quando você precisa aplicar mudanças na sua vida, isso é muito doloroso. É por isso que quando eu vejo essas formas milagrosas na internet, mudar a sua vida em 3 dias, descubra o propósito em 5 dias, virada de chave em 7 dias. Gente, isso não existe. Autoconhecimento é um treco, assim, extremamente doloroso. E quanto mais você se aprofunda nisso, mais coisas você percebe que você precisa ali modificar, mais barreiras você vai criando, Ótimo. né? Então, dentro desse contexto, se você realmente não está disposto a fazer o que precisa ser feito, pegando o gancho do básico, o básico bem feito, ele tem muito mais resultados do que estratégias mirabolantes. As pessoas continuam girando suas vidas aí, ó, em círculo, entra ano, sai ano e as mudanças não acontecem. E aí nós temos pessoas sobrecarregadas, estressadas, né? Dentro das mentorias, por exemplo, que a gente faz de vida e carreira sustentável, o que a gente mais vê são pessoas buscando como ter mais tempo para trabalhar sem peso, sem culpa. E aí é onde é o X da questão. A gente traz uma frase no livro que diz, né? Você precisa aprender a gerir o seu tempo corretamente para ter essa vida sustentável. Uma outra frase que eu gosto muito, que é de uma mentora chamada Zora, que ela fala: primeiro você define a vida que você quer ter e aí você faz a sua carreira caber nela. E eu trago uma adaptação dessa frase no livro, né? Então, o caminho é de quem você é como ser humano para o resto e não do resto para quem você é como ser humano. E é aí onde o meio de campo embola e as pessoas não sabem o que fazer. E você acredita que tem muita, principalmente mulher, né? Que a gente está trazendo muito do papel da mulher aí, porque não só estamos em mulheres, mas porque a gente sabe que muitas saíram do seu núcleo familiar para ir para o mercado de trabalho
e não conseguiram mais sair também porque se realizam, não é Sim. só porque, eu vou lá manter a casa. Às vezes o homem também tá ali, mantém a casa, os dois juntos têm essa, Sim, né, esse propósito, mas e conseguem fazer isso sim, juntos, né? As rendas se complementam, mas muitas se realizam mesmo. E a sim, gente vê hoje mulheres que estão realizadas como diretoras, sim, em níveis, né, em cargos, né, importantes dentro de uma empresa, não que sim, não sejam os demais, mas importantes no sentido de hierarquia. Só que aí elas vão e não voltam mais. E perfeito. de repente acabou a família, acabou a vida pessoal e de repente são mandadas embora ou desistem de tudo. E eu acredito que o pior de tudo é nesse sentido de ir e não voltar mais, né? Sim. O que que acontece, né? A gente mulher, a gente tem uma necessidade de o tempo inteiro estar provando o nosso valor, né? Profissionalmente, infelizmente, ainda existe essa questão, né? De Uhum. que homens têm mais oportunidade ou que ganham mais. Então, constantemente, a gente precisa estar provando o nosso valor, provando a nossa capacidade. Então, o que que acontece? Quando nós, mulheres, conquistamos certas posições, é muito difícil, né? A gente abrir mão disso. E muitas vezes isso causa o que você traz, o prejuízo em outras áreas da vida, né? Relacionamentos que são desfeitos, o tempo para a família que muitas vezes a gente não tem. Mas se a gente for analisar, os homens também passam exatamente pelo mesmo processo. Muitos se engajam tanto, focam tanto nas suas carreiras, que muitas vezes têm os seus relacionamentos, né, prejudicados, primeiro casamento, segundo casamento, terceiro, Uhum. e não tem uma relação legal com os filhos. A diferença é que existe uma cobrança muito grande em cima da mulher e da própria mulher, porque ela se vê na obrigação de dar conta de tudo de uma forma igual. E isso não existe. Quando a gente fala, vamos equilibrar a nossa vida, o nosso lado profissional, ter tempo de qualidade, a gente tem que, na verdade, aprender a dar foco nas diversas áreas da vida que a gente tem, de acordo com o que é necessário naquele momento. Porque a chave do equilíbrio é saber lidar com o desequilíbrio que a vida nos impõe. Então, se a gente consegue organizar isso da forma correta, essa cobrança ela diminui, esse sentimento de culpa que muitas vezes a gente sente, ele diminui e é possível você ser uma diretora de sucesso, uma empreendedora de sucesso e ainda assim você ter a sua vida pessoal muito bem estruturada, principalmente com todos os recursos que a gente tem hoje. Agora, mentalidade. Tudo isso é uma questão de mentalidade. E a gente precisa aprender a trazer para a vida da gente um pouquinho de flexibilidade. A gente é muito turrão, tem que ser assim, tem que ser assim. E esse tem que ser assim, o sempre foi assim. É uma armadilha para as pessoas se afundarem em diversos problemas. Então, flexibilidade vai ajudar muito aí aliada às estratégias corretas e os recursos que a gente tem disponível. Ótimo. Ah, é tão bom quando essa mulher vem aqui, tá Amém. vendo? Não é, José? Vamos chamar ela pra vir de novo? Vamos! José, Porque, ajuda, José! porque a gente entende, Ai. por mais que é o que ela já traz aqui desde o início, que é o básico, mas tem que ser feito, realmente a gente está em um tempo difícil para Sim, isso. para isso. E principalmente difícil quando não se tem as ferramentas. Perfeito. Então, o quão necessário de especialistas como você, de pessoas como você, para indicar essas pessoas, olha, e ela falou nos bastidores, eu vou lembrando aqui, viu? Não sei se podia, mas eu já tô Pode, falando. pode. Você pode tudo. Se você, né? Já tô com a carta branca. Se você quer desenvolver, então tem que abraçar a causa, Tem que porque eu abraçar. também sou, eu sorrio, eu sou uma pessoa super alegre pra cima, mas na mentoria comigo, Perfeito. eu sou ali taxativa no sentido de A positivo, faca porque no as corte pessoas, certo. né? É Porque a isso pessoa quer aí. crescer. Exato. E tá faltando especialistas também, assim. Tá, Porque senão você não tem um direcionamento. A perfeito. pessoa tá cheia de ferramenta, cheia de curso, cheia de blá 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 e não vai pra frente. Não vai pra Então traz frente. um pouquinho, Ana, como que é feita essa mentoria? Certo, Você já entrou um pouquinho no autoconhecimento, daqui a certo. pouco a gente vai falar do passo a passo mais prático para quem quiser iniciar e de repente só está assistindo o podcast. Sim, Mas para quem quer mentoria com você, o tá. que é trabalhado? Como que eu saio, claro, se eu me dedicar também Perfeito. desse trabalho com você? Tá. O primeiro passo que eu preciso é entender qual é o objetivo do meu cliente com a busca da mentoria, né? Ali de cara a gente já percebe que o objetivo dele não é muito claro, né? Então eu tenho ali Hum, uma ideia,
né, que é o que a gente vai seguir, mas o meu primeiro passo com ele é estabelecer esse objetivo, porque muitas vezes o cliente chega, principalmente mulheres, né, eu tenho um atendimento público maior. maior de mulheres. Ai, minha vida não tá legal, eu tô cansada, profissionalmente eu já não tô mais satisfeita, eu não sei se é a empresa, se é o que eu faço hoje, se é o quanto eu ganho, meu casamento tá assim, meu filho na adolescência, vem com tudo aquilo. Então, ela quer muito alguma coisa. Eu já entendi que ela quer arrumar essa bagunça, mas que ela não sabe como. Mas eu preciso conseguir que ela defina qual é essa vida que ela quer. Então, dentro da mentoria Vida e Carreira Sustentável, Ana, por que sustentável? Porque a gente está falando de qualidade de vida, de qualidade de trabalho, né? A gente vai definir para ela o que é importante para a vida que ela quer ter. Que mulher ela quer ser, que profissional ela quer ser, que mãe ela quer ser, que filha ela quer ser, o que ela quer ser, né? Depois que a gente define o que ela quer ser, a gente vai buscar o que ela quer ter. O que ela quer ter? Sucesso, carreira, cargo, salário, apartamento, carro, o que ela quer ter. A gente faz ali um escopo do que é realmente o objetivo dela para que ela consiga resolver a partir da mentoria, porque nem tudo você consegue fazer dentro do período de mentoria. Feito isso, a gente faz a análise do perfil comportamental, porque eu preciso compreender quem é esta mulher hoje, né? Quais são os perfis mais dominantes que ela tem, como isso está se... Porque no meu relatório de análise comportamental, vem lá o perfil, né? Comunicadora, executora, influente, planejadora, Que você já analista, faz também. faço, mas vem outras coisas junto ali. Vem o perfil dessa profissional como vendedora, como líder, né? E tem outras coisinhas que a gente vê ali. Até como é que está sendo, como é que a gente está lidando com a energia dela, como ela está lidando com a autoestima dela. Tudo isso são informações que vêm nos 2 relatórios que eu aplico para fazer a análise comportamental. Feito isso, na primeira fase que a gente vai aprofundar esse conhecimento, a gente trabalha em cima dos resultados desse relatório. O que é que precisa ser melhorado, o que é que precisa ser modificado, o que é que de novo ela precisa, né, ir aprender para a gente começar a construir o ser para ela poder buscar o ter. Pronto, a partir daí, a gente vem com outras técnicas e ferramentas aplicadas para auxiliá-la nessa busca. E a gente tem uma ferramenta de planejamento, né? De vida, de ações do dia a dia, para que realmente seja aplicável e essa mulher ela possa sair à forra. Todos os dias ela dá aquele primeiro passo para fazer acontecer as mudanças que precisam. O meu trabalho como mentora ali, além de auxiliá-la, trocar ideia, figurinhas, porque o meu cliente gosta muito de escutar da minha experiência, como foi Sim. que foi, como é que foi que eu fiz. Porque muitas vezes eu não te dou a resposta, eu te ajudo a buscar. Ótimo. Né? Eu não posso te dar a resposta pronta. Eu vou te ajudar a buscar. E essa troca de experiência ela é muito produtiva. E em breve, muito em breve, a gente vai ter também como auxílio uma plataforma com vídeos, com aulas e outras ferramentas que você vai ter não só durante o acesso à mentoria, mas ainda por um período de 1 ano, para que você possa ir buscar. E os meus atendimentos, a mentoria comigo, o contato comigo acontece a partir do momento que algo que a gente estabelece é produzido. E eu vou te acompanhando ali durante a semana, a gente se fala por telefone, por WhatsApp. E eu vou te dando aquela motivação que às vezes falta ali no dia a dia, eu vou dando aquele empurrãozinho. E a gente até falou, né, no nosso primeiro podcast sobre essa questão de motivação, Sim. se existe ou não. Eu quero trazer um pouquinho também aqui, Sim. porque eu acho que é importante, num tempo em que todo mundo está falando muito, não, você tem que se motivar, você tem que se motivar, você tem que motivar, e passa tudo pro colaborador, tudo pro funcionário. Aí o líder, o gestor, acha que ele não precisa fazer mais nada, né? Exatamente. E aí deixa tudo pro funcionário, pro colaborador, enfim, Sim. que ele tenha motivação, que acredita que a motivação, a única motivação é o salário. Certo. Não, é E bem nem por aí sempre não. e nem sempre é muito motivador. Às vezes é o desmotivador, né? Também. Desse profissional. E fala um pouquinho antes da gente entrar nesse tema da motivação. Certo. Você acredita, então, que o início de tudo é primeiro achar o propósito Achar da o pessoa, propósito dessa porque pessoa. o que é sucesso para um não pode não ser para outro, Exatamente. né? Não só o nome sucesso, mas tem um outro nome. Não é o propósito, Realização. é a realização, uma prosperidade. Prosperidade. A prosperidade para muitas pessoas de repente ela quer ter um avião
E o outro Sim. quer, de repente, ter uma rede preguiçosa para deitar. Sim. Não é verdade? Eu tenho um grande amigo que diz que quando ele conseguisse vender coco na praia e alugar cadeira de praia, ele tinha Ótimo. conseguido Olha aí. ter a vida que ele sonhava. As pessoas riam dele, Débora. As pessoas riam dele, porque achavam isso um Um absurdo, né? absurdo, né? E ele tanto fez que ele foi numa das praias de Salvador para alugar a cadeira e vender coco. E ele começou isso de forma despretensiosa, porque se ele chegasse nessa Sim. fase é porque ele já tinha conquistado muitas outras coisas, ele queria viver a vida dele numa boa. Hoje ele empreende na área Olha e só. tem pessoas trabalhando para ele vendendo coco e alugando cadeira, Pois né? é. Então tudo é o que você se propõe realmente a fazer. Em relação à motivação, eu acho legal a gente trazer de novo, porque existe a motivação e a automotivação. E olha, um dos cortes do primeiro podcast, esse vídeo da motivação e da automotivação é o que mais bomba hoje no meu Instagram, Olha só. falando sobre isso, tá? Do nosso podcast aqui. E o que que acontece? O que que é a motivação? A motivação é um motivo que vem de fora. Então, esse gestor, se ele acha que ele não tem que motivar a equipe dele, ele está muito equivocado. Lembra o que a gente falou? Essas pessoas trazem demandas pessoais com elas. Elas não vão conseguir botar os problemas, a vida numa mochilinha e deixar do lado de fora da empresa. Elas vão entrar com tudo isso junto. Então, esse gestor ele precisa desconectar essas pessoas desses problemas, dessas situações particulares e trazer a atenção e a energia dessas pessoas para dentro do trabalho para que elas sejam capazes de fazer o seu trabalho com excelência e buscar esses resultados. Então, se esse gestor ele não é capaz de motivar a sua equipe, se a empresa não tem elementos que motivem a sua equipe, eu imagino que vocês estão fadados aí ao insucesso e devem estar tendo muito problemas aí de resultados, certo? Sim. Agora, concordo que a automotivação é o grande diferencial aí. Auto de meu. São os meus motivos. Quais são os meus motivos para estar aqui hoje com você? Né? Quais são os meus motivos que me fazem acordar todos os dias e fazer as coisas que eu faço? Porque se eu ficar eternamente ligada num piloto automático, a vida ela perde o sentido. Por que viver? É só isso? Então você vai para o seu trabalho desanimado, você não rende, você não faz a sua entrega, né, que você deveria fazer e você acaba Não muitas rende. vezes, você não é feliz no seu trabalho, você muitas vezes é demitido, começa a pular de uma empresa para outra e as coisas não acontecem de uma maneira legal. A automotivação não. A automotivação é o que vai fazer você realmente virar esse jogo. Qual é o meu motivo? Qual é o meu motivo? E muitas vezes as pessoas não precisam de mais motivação, elas precisam de disciplina, de foco, né? Para levantar o bumbum na cadeira e fazer o que precisa ser feito. Aí entra o meu papel como gestora, né? De conectar essas pessoas aos seus propósitos. Então, você, líder que está nos escutando, converse com as pessoas da sua equipe, conheça essas pessoas, quais são os sonhos que essas pessoas têm. Porque você pode ajudá-las na busca desses sonhos. Né? Tem algumas perguntas que a gente faz lá no recrutamento que a gente faz. Como que o seu trabalho aqui vai ajudar você a conquistar os seus sonhos? Quando as pessoas não sabem me responder essa pergunta, eu fico preocupada. Eu digo, uma pessoa completamente desconectada de tudo, entende? Sim. Então, eu preciso conhecer essa equipe, conhecer quais são os sonhos das pessoas para motivá-las. Agora, eu preciso ter disciplina e foco para fazer o que precisa ser feito. E aí o meu acompanhamento na mentoria funciona em cima disso. Não a ficar só ali cobrando e motivando, mas a trabalhar, né, a disciplina e o foco dessa pessoa para que ela seja capaz de, sozinha, andar com suas próprias pernas. Porque fechada essa mentoria, eu quero que ela venha para outros trabalhos, não para ficar ali viciada em eu pegar na mão dela. Então, a maioria de nós não tem a automotivação, não tem a disciplina e não tem o foco. Ótimo. E eu gostei que você fala no final do sentido de não dá para você ficar ali, a pessoa ficar dependente Sim. da Ana Beltrão. Sim. Não que a gente, e eu vejo muito que é comum, né, com os mentores, quando a pessoa ela se identifica, ela gosta daquele trabalho do mentor, ela quer estar ali junto, Sim. ela tá na mídia, ela tá junto, e tá sempre perguntando, e tem alguns treinamentos, tem até mentores, né, não sei se é o teu caso, mas que faz também um treinamento à parte, Faço. quer continuar ali comigo? Sim. Vamos, mas por um período Sim. para eu tirar dúvidas e Sim. tudo. Mas você não deixa que essas pessoas se tornam dependentes Não. de você. Elas precisam aprender a Precisa. saber lidar com as situações, Foi né? algo que eu trouxe para você no primeiro podcast. O meu resultado é o seu resultado.
Se você não tem resultado, eu não tenho resultado. Então, se eu, como mentora, não for capaz de conduzir o seu processo de maneira que você consiga conquistar aquilo que você se propôs, eu não estou rendendo. Estou ganhando seu dinheiro, eu não estou rendendo. E a verdade é que tem muito disso por aí, porque as pessoas, a maioria, Débora, elas querem uma pessoa para serem mais complacentes, condescendentes, sabe? Olha, eu entendo, não está dando certo porque tal coisa está acontecendo, eu sei como é que é. E acredite, tem pessoa que vai te pagar para você ficar passando a mão na cabeça Meu dela. Deus. Não à toa, a gente tem os consultórios de psicólogos e psiquiatras lotados de pessoas que ficam ali girando em círculo e quando é confrontado para poder fazer as mudanças, não faz. Então, se você é essa pessoa, eu não sou a mentora ideal para você. E eu falo com isso com muita tranquilidade. Então, meu resultado é o Sim. seu. Então, E muito até, desculpa que eu cortei, imagina, mas muito até respeito por ela, né? lógico, a Porque é um respeito confiança. no outro e falar, olha, isso não sou eu quem Isso faço, não sou eu quem né? Eu faço. te desenvolvo de uma outra Isso, forma. dentro dessa mentoria, eu te digo, olha, o seu papel é esse, o meu papel é esse. Isso precisa ficar muito bem definido. Na mentoria, na consultoria, nos treinamentos, seja qual for o serviço que eu vou me propor a realizar ali. Então, eu vou acompanhar, mas eu quero essa pessoa independente, porque aquilo que ela veio trabalhar, eu quero que ela diga para mim assim, ó, passou um ano e tá tinindo, eu digo, joia. E eu me sinto tão tranquila de te dizer que eu não quero que as pessoas fiquem dependentes de mim, porque eu sei o trabalho que eu faço, o que eu entrego, e essas pessoas, elas voltam. Elas vêm buscar um upgrade, um nível 2, um nível 3, sabe? Fazer outros trabalhos de desenvolvimento, mas para a gente ficar batendo naquela mesma tecla, não. E embora eu não seja psicóloga, às vezes eu percebo que tem algumas questões ali que eu sozinha não consigo resolver. E aí eu sempre recomendo, olha, se isso aqui não resolver, eu não vou conseguir te ajudar. Então, procura um psicólogo, procura um especialista. Até sobre a questão da oratória, como a gente estava conversando. Eu posso auxiliar o meu cliente na oratória, mas a ajuda de um especialista nesse trabalho vai trazer muito mais riqueza e resultado para esse trabalho. Então, eu sou muito tranquila com relação a isso. Então, eu busco ensinar o meu cliente a isso, a ter o objetivo dele muito bem, né, estruturado, a automotivação, disciplina e foco. Eu vou sempre trabalhar em cima desses elementos. Ótimo. E quando você fala sobre a prioridade, você Tá, tem o autoconhecimento? Porque o autoconhecimento a gente não tem como, não é uma fase em que você passa, né? Agora eu já tive o autoconhecimento. É dia a dia, dia a né? dia. A gente sabe que a gente tem o autoconhecimento dia a dia. E as demais passos também, mas o autoconhecimento a gente nunca tem como crescer e não E crescer não mais. crescer mais. Agora, definir prioridades, quando você entra aqui no livro, você quer dizer o que exatamente com definir? É em tudo? É, para gerenciar, eu tenho que em tudo. Tudo. Na minha família ali, quem vai ficar com os meus filhos na hora que eu vou sair. É o prioridades no sentido geral To- mesmo. Saúde, eu tenho que fazer os exames X. Como que é estabelecer É prioridades para muito mais você? profundo, na verdade. É tudo isso, mas é muito mais profundo. A primeira coisa que você precisa aprender a definir como prioridade é você mesma. E a grande maioria das pessoas ainda não se colocaram como uma prioridade. E é por isso que elas sofrem. Abraçam tudo, não sabem dizer não, né? No trabalho não sabem dizer não, daqui a pouco estão tomando conta de tudo. E essas pessoas começam a se sobrecarregar, a vida começa a perder o sentido para elas, porque ela cuida muito mais dos outros, das prioridades dos outros, do que dela própria. Então, a primeira coisa é aprender a se colocar como uma prioridade. A partir do momento que eu sou prioridade, o que é importante para mim, da minha casa, com os meus filhos, no meu relacionamento. Isso não quer dizer que eu, casada, não vou fazer concessões, porque também tem a prioridade do outro, tá? Mas, quando você tem clareza do que é uma prioridade para você e na sua vida, você não se distrai. Você não perde tempo. Então, se é prioridade para mim eu me tornar uma mentora, eu vou reorganizar a minha vida, a minha agenda, para que eu possa me preparar para ser essa mentora e passar a realizar esse sonho que eu tenho. Então, tudo é uma prioridade. É muito profundo. Eu sou a minha prioridade, o que, que é importante para mim? E aí eu vou buscar. Aí algumas pessoas dizem que você é egoísta, porque as pessoas gostam muito mais da utilidade que você tem do que de te ver realmente feliz e bem. Então eu digo que essas pessoas podem ir, tchau, tá?
foi um prazer conhecê-las. Perto de mim só vai ficar realmente quem é capaz de me respeitar o que é importante para mim. E aí você vai tendo mais filtro, você vai se sentindo menos obrigada a fazer qualquer coisa, a dizer qualquer coisa, a agradar quem quer que seja. E a vida ela começa a fluir um pouquinho mais. Começa a sobrar tempo, Débora. Começa a Ótimo. sobrar tempo. Porque tem coisas que muitas vezes você faz hoje, não porque você gosta ou porque é sua obrigação, mas porque você se coloca como uma obrigação para você fazer. Entende? E o que você fala aqui é importante porque quando você diz, não saber dizer não, eu colocar mais coisas do que deveria na tua agenda, é onde você vê que realmente a prioridade não é Não é você. você. Mas é agradar o outro, é pelo Isso. outro, é o que vão pensar, você não tem a segurança de que realmente, não, eu sou essa pessoa aqui, se eles quiserem vai ser dessa Vai ser forma. É assim. claro que não, Rígido, você falou no tem a começo, né, aquela coisa, flexibilidade, não, tem que ser do a meu jeito. concessão. Eu acredito que tudo muito bem Equilíbrio que conversado, você fala no equilíbrio. livro. Eu acredito que tudo muito bem conversado. Eu digo muito pro meu marido assim, ó, o combinado não sai caro. O combinado não sai caro. E até esse momento do livro, em que eu dou essa virada de chave, a prioridade não era eu. A prioridade, inclusive, era o meu marido, a carreira do meu marido, e eu Caramba. ficava no meio daquilo tudo. Ele sempre viajou bastante, e eu com aquele monte de pratinho para equilibrar e ficando louca. E aí, na consulta da pediatra perguntava assim pro meu menino: Mamãe trabalha com você, brinca com você? Às vezes. E papai muito? Eu digo, opa, pera, tem alguma Como coisa. assim? Se ele viaja Opa, tanto, ele tá como? brincando Ele mais. entende? Porque a forma como eu vinha conduzindo as coisas, eu estava colocando todo mundo à frente de mim. Meu gerente no meu trabalho, Ana, preciso de você em tal área, em tal local. Lá ia eu. Entende? Opa, olha, eu vou ter o maior prazer de te atender, até porque é meu trabalho. Mas se é uma coisa que pode ser deixado para um outro momento, vai ser deixado para um outro momento. Se é uma coisa que tem que ser agora, é uma emergência, eu vou resolver. Senão, a gente tem que colocar cada pingo no seu i. Porque senão você vai ficar sufocada, sim. Então, quando você começa, a música lá da Ivete, né? Ela primeiro ela, segundo ela, terceiro ela, tá precisando aprender a cantar só. Mas é bem isso mesmo. Ainda de bem que você- ela é Não é? mentora. Ainda bem que eu Tá? sou mentora. Você precisa realmente aprender, sobra tempo que você Sim. faz. E agora? Entende? O que é que eu faço com esse Ótimo. tempo? E você começa a aprender novas coisas, uma nova forma de viver. Você aprende a descansar. É também um dos posts que mais bombam no Instagram, quando eu coloco lá, aprenda a descansar, trago formas de descanso. É uma das primeiras coisas que eu revejo dentro da mentoria em como você está vivendo a sua vida. Escreve aqui para mim como é que é o seu dia, me escreve como é uma semana sua. Eu olho aquilo, eu digo, tá tudo errado. Aí o final de semana que vai descansar, vai lavar roupa, vai fazer não sei o que. Não, pera. Descansar é descansar. Hoje, dentro da minha casa, por exemplo, quando eu tenho uma demanda de treinamento muito grande, às vezes acontece de você fazer 12 horas de treinamento. Às vezes acontece, no dia. Sim. Então, os meus filhos, eles já sabem. Quando eu chego em casa, eu dou um beijinho neles, mas eu preciso de uma meia hora para mim. Eu tomo meu banho com calma, eu deito na minha cama. Quando eu vi que eu descansei, eu vamos lá, criançada. E a gente faz aquela festa. E tá tudo bem. Mas, e eu faço sem culpa. E sem culpa, é isso que eu Sem ia falar, culpa, porque a completamente gente sem ainda tem culpa. muito isso, né? A gente até falou, nossa, você está aqui hoje, nessa data, e eu estou aqui tranquila, porque eu posso estar aqui agora, porque não é uma, não vai ter aquele lamento de dizer, poxa, mas você já trabalha tanto. Não existe isso, Sim. né? Porque você escolheu uma data, né? A gente Sim. tava falando aqui que tem alguém muito especial fazendo aniversário aí É. hoje. Então, falando, não, mas Hoje eu precisava eu estar precisava aqui. estar aqui, tinha um outro Exatamente. evento, um compromisso e encaixou. É diferente, né? Ela tá vindo de longe para São Isso. Paulo para gravar. Tem um Tem um planejamento ali. planejamento que você fez e não foi de Isso, agora não no foi de nosso agora, podcast. Então né? tem tudo. Então, para você ver que aquilo que a gente está conversando aqui é algo que você tem acompanhado e que eu tenho vivenciado. Exatamente. E assim, quando eu começo a fazer as mentorias, porque até então, desde esse trabalho aí, eu passei a trabalhar com consultorias empresariais, treinamentos, né? Sala de aula, que é uma paixão minha. E aí começou a entrar as mentorias profissionais, primeiro, de desenvolver profissionais. Mas as pessoas começaram a me perguntar, como é que você consegue? Porque você trabalha não sei onde, presta serviço para não sei para quê, você tem seus contratos particulares, mas eu vejo que você não perde um evento na escola do seu filho, Hoje, né? né? Que você fala, Hoje eu não, escrevi aqui, por quê? mas antes da minha virada de chave, aí as pessoas começavam, me ensina, me ensina. E aí eu criei o primeiro treinamento ligado a esse assunto, que é o planejamento de vida e carreira.
né? Que, inclusive, ele era presencial, depois ele passou a ser online e ao vivo, e a gente vai lançar ele gravado para que as pessoas possam ter acesso ao material mais tempo. E do treinamento, planejamento de vida e carreira, surgiu a mentoria Vida e Carreira Sustentáveis, para que as pessoas possam trazer para a sua vida as vontades que elas têm, né? A realização que elas têm a vontade que elas têm de buscar essa realização, mas que elas não percam, não fiquem loucas no meio, né, dessa loucura toda. E no que diz respeito à mulher, eu acho muito legal a gente colocar, a mulher ela é feita de fases. Né? A mulher é a lua, o homem é o sol, porque o homem, durante a vida dele, ele tem uma estabilidade maior na personalidade, na vida. Ele muda muito pouco. A mulher não, a mulher tem muitas fases. Seja quando ela se forma, é uma fase. Quando ela casa, é outra fase. Quando tem filhos, é outra fase. Se tem filhos pequenos, é uma fase. Se tem filhos adolescentes, é outra fase. E são muitas fases. Então, para o meu trabalho dar certo, eu preciso identificar qual é a fase que você está agora. Porque não, por isso que eu digo, se a gente não faz um plano de desenvolvimento individual, claro que eu tenho uma trilha, mas se é um plano de desenvolvimento individual, Débora, eu não respeito as particularidades de cada cliente meu tem. E nem o passo a passo que eu trago no livro vai funcionar, porque esse passo a passo, ele é um passo a passo, é uma trilha para você buscar, mas tem as particularidades de quem você é e da vida, da fase que você está vivendo. E aí a gente vai arrumando tudo isso bonitinho para dar certo no final. Ótimo. Se deixar, eu vou lendo tudo, né, gente? Pois Mas mande ver. é só um pouquinho. Traz de a cada vontade aí coisa, da galera de comprar. Mas você fala muito, então, de autoconhecimento, das Isso. prioridades, e depois a gente aprender a planejar, Isso. inserir hábitos importantes e aprender a não procrastinar. Eu parei nessa daqui porque eu vejo muita gente falando disso. Muito. O procrastinar tem sido algo que muitas pessoas é como uma trava mesmo. Elas não sabem como sair dali. E fica não só, Ruminando, né? exatamente. E não só no telefone, nas mídias, porque daí vem aonde você procrastina e aí você começa a trazer um hábito ruim Sim. ainda, que é o rolar a tela. Como também de não se desenvolver como pessoa. Perfeito. Então, junta tudo. O procrastinar hoje eu acho que tá pior do que antes, né? Tá. Porque a gente tem mídia fácil, né? A procrastinação hoje já está virando quase que patológica, né? Os médicos e o pessoal da saúde aí rever essa situação, porque já é quase patológico. O que acontece na procrastinação, tá? A gente tem alguns fatores que, quando o meu cliente procrastina, eu procuro avaliar. Né? Olha, eu voltando para a fase da mulher, né? A mulher 40 a mais, ela já começa a ter algumas situações hormonais, tá certo? Que impactam na vida dela e é confundido com procrastinação. Isso é algo que a gente precisa avaliar. Sei ainda o que acontece, porque eu ainda tô com 20. Então, assim, muitas vezes você está procrastinando, porque você está precisando aí de um bom acompanhamento para colocar aí as coisas no lugar. Isso é uma coisa que eu procuro, né, sempre avaliar e solicitar que minha cliente vá buscar. A gente tem aí também uma procrastinação do não saber o que fazer. Eu sei o que eu quero fazer, mas eu não sei o como fazer. Ótimo. E isso faz com que eu busque estratégias que não são consistentes, não me trazem a consistência, né, para realmente fazer o que precisa ser feito. A procrastinação pode vir de um prazo muito curto que você se coloca e você tem muita pressa de realizar tudo, isso vai te cansando, te desanimando e você vai desistindo das coisas. A procrastinação também vem da preguiça, né? Eu escutei uma vez de um psicólogo que ele diz assim, que o nosso cérebro se acostuma muito mais facilmente com o que não é legal do que com o que deveria fazer. É muito mais fácil você se acostumar a dormir até a hora que você quer do que você levantar às 5 da manhã e fazer uma caminhada, uma corridinha, né? Então, a preguiça, ela impregna. E isso faz com que você procrastine. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é por que você está procrastinando. Quando a gente consegue descobrir e entender o porquê você está procrastinando, aí nós vamos trabalhar para essa procrastinação sair ali do seu pé, vamos dizer assim, né? Tem uma psicóloga que eu gosto muito, que inclusive me atende, eu faço terapia, viu, gente? Porque a gente precisa se cuidar. Pois é, cuidar da mente. Depois que eu fiz a terapia a primeira vez, eu não largo nunca mais. A doutora Lúcia é alguém que eu adoro, tô aqui já até fazendo a propaganda. Eu amo demais o trabalho que ela faz. Quando eu me sinto assim, meio perdida, meio desorientada, eu digo, doutora, vamos bater um papo que eu tô precisando colocar a cabeça no lugar. E teve uma fase também, mesmo que recente, mas você é mentora e você se viu assoberbada, eu
Eu vi, porque cliente vai chegando, muita gente vai te procurando e você não quer, você começa a abraçar todo mundo, você faz, epa, tô sobrecarregada de olha de novo. onde eu vim, opa. E você tem que voltar pro seu centro novamente. E uma das coisas que ela me ensinou, e aí hoje eu aplico dentro do meu trabalho, é que você pode começar a compartimentar o seu dia, né? Em vez de você ficar pensando nos 7 dias da semana, você vai pensar no que eu tenho para fazer amanhã de manhã. Então, você vai vencer primeiro o seu dia pela manhã. Feito isso, eu vou dar aquela paradinha, respirada, avaliar o meu planejamento para de tarde. O que eu tenho para fazer à tarde? E eu vou vencer à tarde. Então, se você tem o hábito de procrastinar e você começa a aplicar, por exemplo, essa estratégia, você não se cansa tanto de ver quantas coisas você tem para fazer num dia, numa semana ou num mês. Então, identificar o porquê você está procrastinando e buscar estratégias que te tirem desse mau costume. E esse compartimentar o seu dia, ele é muito legal de fazer. Se vocês testarem, depois você me conta. Você fica muito menos desgastado no final do dia. Você consegue sentar para almoçar e você já não pensa mais, sabe, no seu dia na manhã ou no que você tem para fazer de tarde, porque você vai treinar o seu cérebro a pensar em cada coisa no seu tempo. Descansar pra também. descansar a mente. Exatamente. E uma curiosidade aqui, que não estava no script. no script. Mas você é do caderno, você é do digital. Como que você organiza essa Eu agenda? sou do caderno. Ai, A Adriele gosto. Barros, que trabalha comigo, que inclusive faz o meu marketing digital, ela é 100% tecnológica, graças a Deus. Alguém tem que ser tecnológico. Graças a Deus. Mas sim, eu utilizo ferramentas, né? Eu gosto muito de usar o Trello, né? Eu amo. O Trello gratuito, inclusive. Deixa aí o recado, viu, pessoal? O pessoal da equipe aqui do podcast. A fase gratuita. Me mata quando eu falo do Trello. Não, o Trello, a fase gratuita dele lá, tem um pedaço, você nem precisa pagar, ele é bem simples. Então, para quem não é muito tecnológico, ele é muito simples de utilizar. Agenda Google é uma coisa que me acompanha, porque eu deixo ali apitando para não lembrar de algumas coisas, mas eu gosto muito do papel. Eu gosto de escrever, né? Inclusive, fazendo aqui, se não puder, vocês cortam aí depois, mas a gente tem um planner, Débora. E dentro desse planner, né, tem todas as... Você achou que não podia divulgar? Tô falando. O podcast é seu hoje aqui, você fala do que você quiser, você Então, ensine mesmo lá. a gente, vamos divulgar esse planejamento. A gente tem um planner. É um planner. É um planner permanente, e dentro desse planner eu trago algumas ferramentas que eu trabalho dentro da minha mentoria, tá certo? E você ganha a mentoria gravada, que tá lá na plataforma, para você fazer essa mentoria e você aplicar, né, no planner. E lá tem onde você colocar comentários, então as dificuldades e dúvidas que você tem, eu vou lá e eu respondo. E esse planner eu fiz porque era algo que eu usava para mim. E aí, as meninas trabalham comigo e fez, vamos botar isso para as pessoas. Comecei a botar no meu treinamento de planejamento de vida e carreira, deu certo e mais pessoas quiseram e a gente começou a colocar. Então, para quem quer dar alguns primeiros passos para aprender a não procrastinar, a buscar autoconhecimento, sabe? Organizar a vida, compartimentar da forma como eu expliquei. Aprender a ser grato, que é algo que eu trago muito para essa mentoria também. A gente foca tanto nos problemas que a gente esquece as coisas boas que a gente tem. Ótimo. Tudo isso tem lá. Tudo isso tem lá. E tudo isso já veio a partir dessa segunda fase de vida, depois que eu conto, que eu supero, né? Essa fase que eu contei no livro. Nossa, então tem bastante material, além da ferramenta e toda a mentoria, o material também para você ter ali de apoio, né? Ter de apoio. Mas eu particularmente gosto muito de escrever. Quando eu escrevo, a minha sensação é que meu cérebro aprendeu. Tem gente que digita e o cérebro aprende. O meu aprende eu acho que a gente no 40 a mais, eu não sei você, né? Agora eu revelei que eu não tenho mais 20, gente, vocês nem sabiam. Linda, com carinha de 15. Né? A gente com 40 a mais, eu acho que a gente já aprendeu escrevendo, não era digital. Então, eu acho que o nosso cérebro ficou lá atrás. Porque tudo também é caderno, é o colorido, eu tenho que marcar, porque dá a impressão de que descansa. E aí, depois eu pego o que eu anotei e jogo lá no digital, só para dar um alerta, né? Então, a gente tá gêmea nisso aí. Eu faço as minhas coisas, né, normalmente no escrito, mas aquilo que realmente é essencial, eu trago lá pro digital, e aí a gente tem uma tendência a não se perder tanto, né? Às vezes acontece a gente passar com alguma coisa, mas foi a forma que funcionou para mim.
Isso é algo também que a gente precisa, dentro de um trabalho de Ótimo. desenvolvimento, entender o que é que funciona para você. Pra cada um. Né? Uhum. Porque, volto a falar, cada cliente, cada pessoa, ela é única. Por isso que muitas vezes essas fórmulas mágicas que se vende tanto por aí, ou porque as pessoas acumulam tanto conhecimento e elas não conseguem praticar, porque nem tudo foi Exato. feito para ela. Para ela foi feito outra coisa de outro jeito. Exatamente. E a gente falou aqui no começo, mas tá lá no finzinho, né? A gente já falou sobre isso, mas tá no finzinho do capítulo dela, que é sobre o sinônimo do sucesso. Está atrelado ao quanto de equilíbrio as pessoas são capazes de ter entre sua vida pessoal e sua vida profissional. E eu gosto muito da palavra equilíbrio. Uhum. Tem muita gente aí que tá criticando a palavra, é porque cada hora é um, né? Tem Cada a hora é bola uma da moda. vez. É, a bola da vez. Mas eu gosto muito da palavra equilíbrio porque é realmente você estar assim. A vida não tem como, Não. porque quando tá numa linha você morre, Sim. né? E você não tem como também estar. O que as pessoas falam, mas equilíbrio de todas as áreas não tem como. Claro que não tem Tem. como, mas Mas tem equilíbrio como é isso, organizar. Tem. organizar. É, uma hora vai estar assim, um pouco mais, um pouco menos na saúde, Uhum. ali nas finanças, mas tem como equilibrar com ferramentas Tem. certas, com seja um mentor ou se você acredita que você consegue sozinho, parabéns, mas faça, Faça. né? Porque é o que a Uhum. gente fala aqui. Eu, por muitas questões que eu consegui na minha carreira e vida, eu consegui fazer sozinha, depois eu vi que eu já tinha chutado o balde, falei, vamos lá buscar e Sim. chamei o mentor para ir junto. Sim, é Então isso tem mesmo. coisas que a Tem. gente não vai conseguir fazer sozinho e a gente tem que ser vulnerável também, É não bom. é, Ana? É bom, é do ser humano, né? Eu digo que o Exato. ser humano ele é feito de carne, osso e emoções, né? Então, você que não tem nenhum sentimento, que você não se abala, tem alguma coisa errada. Isso Exato. Acho que você aí, já deve ser um robô e não já sabe. entrou no modo, né, robô e não sabe. É perigoso isso aí, É. né? Então, você está vulnerável, você se sentir cansado, tá tudo bem, né? Quando você fala do equilíbrio, é o que a gente falou lá no comecinho. A vida, ela é um constante desequilíbrio, mas quando você aprende a gerir tempo, você gere sua energia e você gere sua vida. Então, onde que eu tenho que dar a devida atenção agora? Então, eu vou colocar a minha energia, a minha vida nisso aqui agora, né? Exato. Outra coisa que tá o pessoal contestando muito hoje em dia, que tem muito a ver com o que você está colocando, não, o dia não tem 24 horas para todo mundo. O relógio tem 24 horas, todo mundo tem 24 horas. Tem O que mais que essa agora. muda? O contexto de vida de cada pessoa. Então, Sim. dentro dessa diferença de contexto de vida de cada pessoa, é que eu preciso organizar o meu dia, a minha vida, para que ela funcione para mim. Não como as Ótimo. pessoas querem que seja para todo mundo. É óbvio que eu não posso dizer que a dona Joana, que acorda 3 horas da manhã para deixar o almoço da família pronta, dos filhos que provavelmente vão ficar sozinhos em casa enquanto ela sai para trabalhar, passa o dia todo fora e pega um trem para voltar para casa e chega 7 horas, 9 horas da noite morta de cansada, é igual ao meu dia. É óbvio que não. O contexto de vida dela é diferente do Exatamente. meu, mas ela também tem 24 horas. E mesmo para dona Joana, que parece impossível mudar de vida, é possível com pequenas mudanças. Porque não é a velocidade, não é o quanto você faz, Ótimo. é cada passo que você dá. Não à toa nós temos grandes CEOs aí de empresas que vieram, né, de situações Ótimo. que a gente não acredita, né? O próprio o filme A Procura da Felicidade, que eu já deixo aqui para a galera reassistir, né, que eu imagino que muita gente já tenha assistido, para mim é um banho de lição de vida. Olha o que ele passou e olha o Sim. que ele viveu, o que ele construiu a partir dali, né? Então, É um micro, né, para perfeito, se expandir no macro. perfeito. Porque o que você fala é importante, porque a gente sabe que tem muita gente, mas a minha vida, e deixar de olhar para a vida do Do outro já é um outro grande já é um passo, grande passo. porque realmente não dá para comparar, Saia das redes né? sociais. Exato. Saia das redes sociais. Não se iluda com o que você vê nas redes sociais. As Sim. pessoas não vivem daquele jeito. Ali é um recorte da vida delas. Então, hoje se perde muito tempo se inspirando na vida dos outros quando você deveria ser sua própria inspiração. Olha a sua história. Valorize a sua trajetória. Sabe? Para que você continue caminhando para frente, buscando novos sonhos, Sim. buscando novas coisas. Então, para de olhar um pouco para a vida das Porque pessoas. senão gera um pouco também, não um pouco, mas talvez muito, da revolta, que como você Isso, disse, a vida da dona Joana, que a gente colocou aqui o nome, isso. e ela
pode não ser realmente a mesma. Nós estamos dizendo aqui Que é certo ou que é né, uma errado. mãe que, de repente, ela tem a possibilidade hoje, ela é dona de uma empresa, e ela tem a possibilidade de ter uma babá, de ter uma pessoa que cuida da comida da casa, que tem enfim, ela tem à disposição dela diversos colaboradores ou Dores que a dona funcionários Joana não tem. que a dona Joana não tem, Aham, mas a dona Joana, se continuar falando da outra pessoa que não tem, vai olhar ela para a não vida vai olhar dela. para a vida dela. Essa Perfeito. que é a realidade nossa. A gente não tá querendo aqui Não. elitizar a Não, coisa, de mas a gente tá forma querendo nenhuma. dizer o que serve para todo mundo. É olhar para a própria vida e falar, o meu dia realmente tem assim, 24, não é? exato. E o que é que eu posso fazer Ótimo. para fazer as mudanças que cabem à minha vida? Olha só como o negócio é tão. Eu não tinha hábito de fazer atividade física, mesmo depois. No máximo, eu fazia uma caminhada, depois que eu escrevi, né, da história que eu conto no livro, eu fazia no máximo uma caminhada. E eu tinha negócio de, não gosto de academia, não gosto disso, e ficava só ali na minha caminhada, mas assim, sentindo uma necessidade de fazer algo mais. E não tinha tempo. Eu dizia que eu não tinha tempo, não dava. E tinha uma pessoa que trabalhava comigo, né, trabalhou comigo quase 5 anos, e eu descobri que todas as terças e quintas, quando ela saía lá de casa, ela ia para academia. E ela dizia assim para mim, dona Ana, é inegociável. Minhas terças e quintas na minha academia é inegociável, senão eu surto. Entende que tudo é uma questão de mentalidade? Não importa quais são as 24 horas que você vive. Tudo é uma questão de mentalidade, para que a partir disso, a gente, claro, respeitando as dificuldades da vida de cada um, mas que a gente vá buscando soluções para melhorar a sua vida. Porque eu acredito sinceramente, e dentro do meu trabalho, quem me procura sabe disso, eu falo muito de Deus e das coisas que Deus traz para a minha vida e me ensina. Né? Porque Deus quer o seu melhor. Deus quer que você desfrute dessa vida com saúde. Entende? Então, você precisa criar circunstâncias para melhorar a sua vida. Sim. Melhorando a sua vida, melhora tudo à sua Sim. volta. Então, olhar mais para você. Trazer mais esse olhar generoso para a sua vida. Você perdoa as pessoas com muita facilidade, mas a si mesmo, muitas vezes, você demora, né? De aceitar os erros que você comete, as coisas que você procrastinou, aquilo que você não fez. Então, tudo é a forma como você olha para você e para a sua vida. E, de repente, aqueles que eu falo isso, Sim. Ana, porque a gente sabe que o Brasil, em especial, é onde você estiver vendo a gente, mas eu acredito que a grande maioria está assistindo a gente do Brasil, aqui no YouTube, mas digamos que não. O nosso país, ele é de grande parte de Sim, cristãos que sim. acreditam, mas mesmo que você, eu também sou, né? O José acredito que sim também aqui. Tá fazendo legalzinho. Mas, caso você não acredite em Deus, Tudo bem. acredite em você. Acredite Porque em é o você. que eu falo, Correto. o amor próprio, ele precisa acontecer. Move montanhas. Né? Né? Eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Tá, Tudo mas bem. você não vai acreditar em você, você não vai dar a mão pra você, você Sim. não vai ter compaixão, Sim. você não vai ter, né, se cuidar. Se você tratar Né? a si mesmo como você trata as pessoas, se você se priorizar como você prioriza as outras pessoas, se você priorizar o que é importante para você como você prioriza para as pessoas, Exatamente. você vai ver a sua vida mudar. Assim. Mas a gente está tão preocupado com todo mundo e esquecendo de preocupar com a gente, que a nossa vida vai entrando aí numa montanha russa, né? Quando eu conto a história que eu conto no livro, eu já estava entrando numa estafa. Né? E tem uma situação que eu conto que foi as pessoas recentes, né, que já leram o livro, elas me mandam o WhatsApp, elas falam, eu me comovi muito, eu vou contar aqui para vocês, tá, gente? A minha grande virada de chave foi quando meu telefone tocou e o meu filho, naquela ocasião, com 2 anos e meio, correu na minha frente para esconder o meu telefone. Ali foi a primeira certeza que eu tive que estava tudo errado. E é onde as pessoas mais falam comigo. Quando chegam nessa parte do livro, elas mandam para mim. Eu me identifico muito com isso. Eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo uma situação assim. Eu estou vivendo uma situação assada. Então, quando eu trago o que eu trago, não é mais uma fórmula mágica. Não é uma fórmula mágica. Mas foi algo que deu certo para mim. Sim, e você que vivenciou, né? Vivenciei isso. E que, se bem orientado, né, aplicado à sua vida, com as particularidades, vai funcionar para você também. E a vida que eu tenho hoje, que não é perfeita,
não é perfeito, eu também tenho meus dias ruins, também tenho os meus dias de dificuldade, mas eu consigo olhar para a minha vida e dizer, poxa, tem muito mais pontos positivos, eu consigo viver hoje muito melhor do que eu já vivi um dia, né? E voltando para essa questão do conceito de sucesso, né, que você traz, o meu conceito de sucesso é conseguir voltar para casa, me sentindo bem, com aquela realização de que eu fiz tudo que eu pude fazer e ter tempo e disposição para deitar com os meus filhos, orar e contar uma história para eles antes de dormir. Então, qual é o seu conceito de sucesso? Nós vamos buscar. Ótimo. Nós vamos buscar. E a gente tá. Eu até esqueci de falar que a gente estava chegando no fim, a gente já está no fim agora, né? Mas eu vou te dar alguns minutinhos aí, porque eu quero que você deixe uma mensagem final. Eu quero que você fale. A gente trouxe tudo aqui do livro. Eu não perguntei, gente, muito como foi, porque a gente já falou disso lá no primeiro podcast. Então, é só você procurar aqui na Editora Chave Mestra no YouTube, é só você procurar no mesmo tema ali da Ana Beltrão, você vai ver aquilo que a gente perguntou do primeiro, como é que foi para ela do livro e escrever. Não quis focar agora no livro, mas a gente falou exatamente, né, sobre esse conteúdo, todo o trabalho que ela faz. E eu quero que você também marque aí, eu não sei se a gente já pode colocar, José, o contato também da Ana Beltrão. Para você que quiser ter a mentoria, para você quiser adquirir seu livro, tá aqui, ó, anabeltrão.iab, que é Instituto Ana Beltrão. Então você vai ter todo o conhecimento dos trabalhos que ela realiza, de todo o atendimento que ela faz com cada um, que é muito especial, porque a gente nota só pelos bastidores e numa entrevista o quanto cuidadosa que ela é e ter carinho e respeito por nós aqui, então eu imagino que é a extensão também de todo o trabalho que você faz, né? A gente sabe que aquele padrão, né, do Instituto deve ser o mesmo que você traz aqui, com certeza. Isso, com toda certeza. E eu queria que você então deixasse, eu quero que você deixe aqui suas últimas palavras, fale também com a tua câmera aqui, eu falo a câmera de puxar a orelha, de dar recado, de mandar beijo, fazer o que quiser, mas deixa aqui a sua mensagem final antes da gente encerrar, Ana. Eu deixo sim. Eu desejo do fundo do meu coração que você que está assistindo esse podcast, que você passe a se olhar com mais amor, que você passe a se olhar com mais carinho, que se aprenda realmente a se colocar como uma prioridade, a cuidar mais de você. Porque quando a gente cuida mais da gente, a gente está cuidando mais também das coisas à nossa volta. Você se torna uma pessoa mais feliz, mais leve, mais realizada, você se torna uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma amiga melhor, ou um amigo melhor, isso serve para os meninos também. Que você não desista dos seus sonhos de forma nenhuma, que é possível você conquistar tudo que você quiser de uma forma leve e equilibrada, como a gente falou aqui. Não desista de você, não desista dos seus sonhos, porque tem muita vida para você viver, tá certo? Qualquer coisa você pode contar comigo lá no anabeltrão.iab. Ah, que ótimo! E eu quero te agradecer novamente. Você sabe que é muito, muito bom recebê-la. Você sabe não, a gente sabe aqui. Você só imagina, mas é muito bom pra gente quando a gente tem profissionais, escritores que realmente têm essa energia e que passa. E fica tão, tão leve a nossa entrevista também. E a gente consegue trazer para muitas pessoas aí essa ajuda, esse direcionamento, esse caminho. A gente sabe que é pouco o tempo, mas que já dá uma luz ali para eles. Eu agradeço muito estar aqui. Quero agradecer a Editora Chave Mestra, a Débora, a toda essa equipe. Eu acho que eu consigo ser a Ana Beltrão e colocar a minha essência aqui pela forma como vocês cuidam da gente. Então, procurem a editora que eles podem ajudar vocês a realizar sonhos. Ah, obrigada, viu? Me sinto muito feliz e a minha essência é muito bem respeitada aqui. Então, isso faz com que a gente se sinta à vontade. Ótimo. E volte mais vezes, você sabe que... Virei. Fique à vontade para voltar mesmo, só tomar um café, dar um abraço na gente, traz a mãe, viu? Olha o que vocês estão propondo, hein, José? Tá marcado aqui, José tá sabendo também, né, José? Já tá aqui, ó, marcado, a mãe também venha, porque eu gosto muito quando vem, porque traz todo esse clima. A gente já tem, né? Eu acho que é por isso que identifica, né? Deu liga. Porque a gente já tem todo esse clima aqui na editora. Você que não conhece, venha pra cá, a gente tá aqui em São Paulo, Alphaville, então a gente já tem um time todo lá pra cima que a gente fala, né? Mas quando vem aqui os escritores que também dão match aí, é muito bom. Mesmo, então muito voltem, bom. É muito bom estar aqui, voltarei sempre. Ótimo. E eu quero também, além de te agradecer, em nome da Editora Chave Mestra, Rogério, Raquel, todos nós aqui, agradecer vocês também, que estiveram com a gente até agora, e não só assistindo, mas também trazendo para vocês
tudo isso que é tão importante para desenvolvimento de carreira como pessoa e tudo que ela trouxe aí de tanto conteúdo de experiência de anos com tantas pessoas e empresas. Então, se você puder, volta, eu sempre digo isso aqui no final. Vai por mim, volte esse conteúdo agora, assista marcando tudo. A gente já falou que a gente é do caderno, e você aí é do digital, é do caderno? Então faça o mesmo. Vem anotando os pontos principais, o que você pode de repente que serve para você ou serve para outra pessoa ou serve para o seu colaborador aí na empresa. Eu não sei, mas você sabe. Então manda esse conteúdo para todo mundo que puder, porque às vezes aquele que mais precisa é o que menos fala, viu? Então, eu espero você no nosso próximo episódio. Até lá!